Você que está escrevendo a sua dissertação de mestrado, tese de doutorado ou até TCC, tem dificuldade em definir a metodologia do seu trabalho? Então não saia daí e confira esse vídeo que nós fizemos com muito carinho para você. Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde e faço parte da Seja PhD, o blog que desmistifica a pós-graduação. Hoje nós vamos falar sobre a metodologia do trabalho. Como que a gente vai determinar essa metodologia? Em geral, a metodologia do trabalho são os passos que você vai dar para atingir os resultados esperados. E isso vai depender de cada área. Por exemplo, na minha área de tecnologia farmacêutica, normalmente a gente sempre faz experimentos. Então, a gente faz um experimento para saber se a dose do medicamento está adequada, se a formulação desenvolvida é irritante na pele ou se a formulação é segura para o paciente. Já em outras áreas, podem ser utilizados, por exemplo, questionários e assim por diante. Deixe nos comentários quais são as principais metodologias que são utilizadas na sua área de atuação. Eu comecei a minha vida acadêmica na iniciação científica. Toda vez que eu ia escrever os meus projetos, normalmente eu usava metodologias muito semelhantes a de outros trabalhos que eu já tinha desenvolvido. E aí, por consequência, a minha pesquisa ficava sempre muito parecida com a anterior. E isso era um problema. Quando eu fui escrever o meu projeto de doutorado, eu precisei dar uma estudada para evitar que esse problema continuasse a se repetir. E aí eu fiquei, alguns dias me concentrando em como que seria então a minha pesquisa de doutorado. Como ela seria um projeto de 4 anos, teria que ser algo muito bem pensado. Então, primeiro eu tive que deixar muito bem claro para mim qual seria a pergunta da minha pesquisa. E aí a minha pergunta de pesquisa era o desenvolvimento de meias compressivas para tratamento de úlceras venosas. Esse era o grande problema que eu queria resolver. E aí, para isso, eu tive que pensar, então, quais seriam os objetivos que eu teria com esse trabalho, o que era que eu buscaria alcançar com isso, para eu, então, definir os melhores métodos para alcançar esses resultados. E foi nesse momento de reflexão que eu desenvolvi um método que ele terminou sendo muito estratégico e que deu muito certo durante a execução desse trabalho, que foi um método que eu costumo chamar de método da escada. Eu pensava no meu trabalho, naquele momento de reflexão, que o meu trabalho ele seria como se fosse uma escada. Eu estava ainda na base, determinando como ele seria, e aí o final da escada seria quando ele ficaria pronto e eu teria então o meu sonhado título, de doutora. E aí como é que eu fiz isso? Então eu deixei muito bem delimitado qual seria a minha pergunta de pesquisa. E então, para atingir os meus resultados, eu tive que pensar como que seria os métodos. E aí, para cada método, eu pensava nele como se ele fosse um degrau. Por quê? Porque cada degrau, sendo um método, lá em cima eu teria os resultados que eu esperava, Então, veja que eu precisei, antes mesmo de escrever o projeto, de pensar na pesquisa de forma como um todo. Então, para que isso desse certo, eu teria que pensar nos meus objetivos específicos, tá? Então, se eu queria desenvolver meias compressivas, mas nessas meias eu queria ter um medicamento, então um dos meus objetivos específicos era justamente desenvolver esse medicamento, essa formulação. Percebe? Então, para cada objetivo específico, é preciso que a gente tenha bem delimitado qual é o método que a gente vai utilizar para atingir esse objetivo. Então, se a gente consegue defini-los bem, com certeza vamos ter a escolha da melhor metodologia para gerar, então, o resultado, esperado para a nossa pesquisa. Então, já anota essa dica. Delimitar bem o objetivo vai te ajudar bastante a escolher o melhor método para atingir o seu resultado. Deixe aqui nos comentários o seu objetivo específico, assim a gente pode trabalhar junto no sentido de escolher qual seria o melhor método para atender esse objetivo específico, tá? Outra questão também que é muito importante é a gente não pegar sempre uma base ou então fazer a metodologia do nosso trabalho muito semelhante à do nosso colega. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes a pergunta de pesquisa do meu colega, ela não é exatamente a pergunta de pesquisa minha. E aí o que acontece? Eu posso ter uma metodologia que ela não vai atender à pergunta da minha pesquisa.
E aí, quando a banca for corrigir o seu trabalho, ela vai sentir falta disso. Por exemplo, esses dias eu estava corrigindo alguns projetos de dissertação de mestrado. E aí, o que é que eu observei? Que alguns alunos estavam utilizando, na verdade, metodologias muito semelhantes à de outros colegas. Eu falo isso porque eu conhecia o trabalho do grupo, então eu percebia que eram metodologias que não pareciam ter sido muito pensadas para aquele projeto. Por quê? Porque a pergunta de pesquisa daquele trabalho anterior não necessariamente respondia à pergunta de pesquisa daquele aluno lá que eu estava corrigindo aquele projeto. Então, muitas metodologias que precisavam ser utilizadas na metodologia do projeto que eu estava corrigindo não estavam ali. Por exemplo, essa pessoa estava trabalhando, desenvolvendo um produto para a pele, digamos assim, tá? E aí estava faltando ali, por exemplo, um método falando para que provasse que aquela formulação ela não matava as células da pele, ou seja, que ela não era citotóxica e, portanto, seria segura. Se ela não seria irritante, então ele precisaria fazer um estudo de irritabilidade cutânea, que dá para fazer in vitro, em um testezinho simples de ovo de galinha, que a gente chama de teste de RETCAM. Como o projeto anterior, né, do grupo não fazia isso, a pessoa não pensou o que seria importante fazer. Mas eu, quando fui avaliar, de cara eu percebi, poxa, se ele vai fazer para a pele, não tem como não colocar essas metodologias. Então, lembre, dá para utilizar, né, se basear em outras metodologias, mas sempre pense criticamente se elas vão realmente responder a sua pergunta de pesquisa, porque se não responder, deixa elas de fora e vai atrás daquelas que realmente vão importar, para gerar resultados de qualidade para o seu trabalho. Fazendo um paralelo com o exemplo da escada, em que no final da escada é aquela etapa que a gente vai qualificar, defender e então pegar o nosso título. Então, não queira passar o perrengue de chegar nesse momento lá do topo da escada, na sua qualificação, e o avaliador da banca pedir para você incluir alguma metodologia que seria fundamental para responder a pergunta da sua pesquisa e gerar o resultado, digamos assim, matador, aquele que realmente vai dizer não. Realmente, essa pergunta ela foi respondida por causa desse experimento. Então, não deixe para fazer isso só quando a banca pedir, porque lá você vai ter um tempo curto, você já vai estar muito cansado e às vezes não vai ter condições de fazer aquele experimento. Então, aquele método vai ficar de fora e o seu trabalho ele vai ficar um pouco comprometido. Você pode passar algumas dificuldades para defendê-lo. Então, lembre de pensar bem criticamente no decorrer do seu projeto e mesmo quando estiver escrevendo o seu projeto, de observar se aqueles métodos que você está utilizando, eles estão gerando os resultados que a sua pesquisa precisa para ser respondida. Agora eu vou te dar uma dica bônus. Se você escreveu o seu projeto e agora vai escrever então a dissertação ou tese final, como o tempo já passou e você já executou a sua metodologia, então agora você vai escrever os verbos no passado. Então, foi realizado, foram realizados, pesou-se uma quantidade X de tal pó, percebeu todos os verbos no passado. Agora, se você está escrevendo o projeto que ainda vai acontecer, todos os verbos têm que estar no futuro. Então, você vai colocar, serão pesados X gramas de tal molécula, ou então serão aplicados tais questionários, percebe? Se o trabalho ainda é um projeto, verbos no futuro. Se o projeto já está pronto e você agora está escrevendo a pesquisa final para ser avaliada pela banca, verbos no passado. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, deixe nos comentários se ainda restou alguma dúvida, compartilha com um colega que você acha que também precisa dessas informações. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!